Oi, gente! Hoje eu converso com Felipe Morgado. Ele é formado em administração e é gerente executivo de educação profissional e tecnológica no Senai. O papo? Trabalho na indústria. Bem-vindo à nossa entrevista, Felipe. Obrigado. Bom, trabalho na indústria ou emprego na indústria? Trabalho na indústria. A indústria, cada dia que passa, está transformando-se, usando novas tecnologias, usando novas funções, se automatizando e usando novos métodos de trabalho, tanto o emprego formal quanto outras atividades, como temporário, intermitente. Então, tem os próprios microempreendedores individuais participando desse processo produtivo. Como é que funciona essa nova cadeia, esse novo modelo de produção industrial? Nos últimos anos, no Brasil, a gente sabe que a indústria perdeu participação no PIB, né? Desempregou muita gente e ainda que haja, e a gente torce, né? Para que venha uma recuperação financeira, uma recuperação da atividade econômica duradoura, os empregos, como nós conhecemos, não existirão mais. Como é que se dá hoje a formação do profissional para a indústria? É muito importante a gente contextualizar um pouco o que a gente está vivendo. A gente está vivendo a quarta revolução industrial, onde a gente está conectando as máquinas, as pessoas ao meio digital, ao mundo digital. Isso por meio das tecnologias digitais. Então, esse processo faz com que novos trabalhos surjam, novas maneiras de trabalhar surjam e também novas atividades, novas funções. O que eu destaco é que, nesse momento, a indústria, cada dia que passa, está se digitalizando mais, as atividades rotineiras passam a ser substituídas por robôs, por máquinas, e faz com que, então, novas atividades surjam, novas profissões também surjam. Você podia me dar um exemplo de uma atividade repetitiva que foi interrompida na cadeia de produção da indústria e o que se originou a partir daí? Tem uma série de atividades manuais, por exemplo, as pessoas que alimentam as linhas de produção, aquelas pessoas que muitas vezes estavam soldando alguma peça, alguma máquina, hoje os robôs podem fazer esses trabalhos. E esses robôs estão conectados entre si, fazendo com que exista uma maior produtividade e simplificando esse processo. Agora, esse indivíduo vai trabalhar onde? Como é que é? Vou te perguntar primeiro, como é que se dá essa migração? Quem trabalhava está indo para onde? Está virando um prestador de serviço? Tem uma preocupação na direção de absorver essa mão de obra que foi afastada em razão da evolução tecnológica? Olha, de acordo com uma projeção do World Economic Forum, até 50% das atividades serão automatizadas até 2050. E o que eu digo é que as profissões vão se transformando. Então, aquela pessoa que fazia esse processo de solda ou aquele processo manual, hoje ele está programando as máquinas, hoje ele está fazendo a manutenção dessas máquinas. Então, elas vão se transformando. O que eu destaco é que existem algumas competências técnicas que são transversais, cada dia que passa, a mais profissões. Por exemplo, programação, uso de sensores, eletrônica e outras competências socioemocionais ganham relevância nesse momento. Resolução de problemas complexos, pensamento crítico, criatividade, autogestão. Então, são algumas dessas competências, elas ganham relevância porque os processos vão sendo transformados e as pessoas têm que se adaptar a esses processos. Aprender a aprender e desaprender aquilo que não precisa mais. Isso tudo junto faz com que essas pessoas consigam se manter melhor no mercado de trabalho. E é óbvio, para se manter no mercado de trabalho, tem que se requalificar. A gente acredita que até 54% das atividades das empresas, das pessoas que trabalham nas empresas, vão ter que se requalificar de maneira significativa. Pois é, quem é que está formando, onde estão sendo formados os novos trabalhadores da indústria, nesse conceito de trabalho que você está apresentando? Então, o Senai tem um esforço muito grande de identificar quais são as competências requeridas para daqui a 5 e 10 anos. O que a gente faz? Nós temos 28 observatórios industriais, setor químico, setor têxtil, petróleo e gás. Então, o que a gente tenta identificar? Nós temos uma metodologia que já foi até difundida em 23 países, onde, no Brasil, quais são as tecnologias que serão utilizadas nas empresas industriais daqui a 5 e 10 anos? A partir, então, desses estudos,
junto com uma projeção de emprego que nós realizamos a partir de uma série de investimentos e indicadores que a gente identifica junto às indústrias, nós reunimos especialistas, técnicos da indústria, para definir quais são as competências que de fato precisam ser desenvolvidas nesses profissionais que o Senai vai formar para os próximos 5 anos, no máximo 5 anos. E aí sim o Senai então elabora os seus cursos, elabora os seus currículos e oferta isso para a sociedade. E ao final avalia para ver se de fato aquelas pessoas que fizeram os cursos no Senai estão preparadas para esse mercado de trabalho. Você diria que essa transformação dos dias de hoje é a maior pela qual o setor ou o Senai, ou quem se dedica à formação de profissional para a indústria, já atravessou? É difícil dizer qual foi a maior, mas essa é a única que a gente está sabendo que a gente está passando por ela. E acredito que quanto mais rápido e mais ágil a gente for, melhor. O que eu gosto de falar, as indústrias que vão se destacar são aquelas que são ágeis e que aprendem. Nesse processo de aprendizado, ajuda a empresa a inovar e ela adaptar os seus processos e ser cada vez mais ágil para que possa ter aí essa famosa customização em massa. Pois é, isso é entre empresas, inclusive, de diferentes setores, porque a tecnologia atravessa todas. Sim. Em tese, uma indústria, por exemplo, de bens de capital, de máquinas e equipamentos, fornecia equipamentos para um determinado setor industrial. Hoje isso está mais misturado diante da tecnologia, da inteligência artificial. O setor pode conversar mais entre si para desenhar esse futuro profissional e, a partir daí, desenhar a aprendizagem? Nós, junto com os especialistas dos setores, nós elencamos 8 tecnologias digitais, né, que a gente acredita que vão impactar mais os setores. E também, coincidentemente, 8 setores da indústria brasileira que também serão impactados. Por exemplo, a indústria automotiva é sempre aquela indústria que, normalmente, no Brasil, incorpora mais rapidamente tecnologias. Então, hoje, cada dia que passa, a indústria automotiva está incorporando a robótica avançada, a robótica colaborativa, né? O setor de tecnologia da informação e comunicação, né, inteligência artificial, Big Data, internet das coisas, a segurança cibernética, isso são todos profissionais desse setor que são transversais a uma série de indústrias. A todas as cadeias. Né? Então, esses setores também vão ser muito impactados, estão sendo muito impactados. No Brasil, a área de alimentos e bebidas, têxtil e vestuário, petróleo e gás, química e petroquímica. Então, esses setores e a parte de fabricação de máquinas e ferramentas, manufatura aditiva, robótica avançada, eu sei que são palavras técnicas, mas que ajudam aí a mostrar o futuro dessas profissões. Então, as pessoas, eu enxergo, vão ter 4 níveis. Os usuários dessas tecnologias em todas as indústrias, né? Aquelas pessoas que fazem a integração dessas tecnologias, aquelas que fazem a manutenção e aquelas que desenvolvem. Então, tende a existir um processo maior de simplificação, né, mais de aprofundamento, a complexidade aumenta. Você acha que o jovem vai se interessar mais pelo trabalho com a indústria, na indústria, a partir desse novo desenho de evolução tecnológica? É o que a gente acredita, né? Essas tecnologias são mais atrativas, os jovens enxergam valor, né? E o que a gente vem verificando no Senai é que cada dia que passa, pessoas mais jovens procuram a formação profissional. Por quê? Porque é o acesso mais rápido ao mercado de trabalho e é uma maneira dele ganhar o seu recurso, dele continuar estudando e ele continuar se desenvolvendo. A gente, para oferecer, para conquistar os jovens, a gente tem que mostrar quais são as tecnologias, menos qual é a profissão, né? E sim o que ele vai fazer, qual é o diferencial do trabalho dele em relação aos demais trabalhos e mostrando que, além de uma boa remuneração, a formação técnica também ajuda uma melhor inserção no mercado de trabalho. Agora, e quem ensina, Felipe? Quais são os desafios, as atribuições, as qualificações necessárias ao professor, né, ao instrutor desse novo profissional da indústria? O grande desafio do instrutor e do professor é se manter atualizado, né? Além da vertente pedagógica que eles estão sempre buscando atualização tecnológica. A inserção dessas novas tecnologias fazem com que os professores e os instrutores eles tenham que se atualizar cada vez mais. E o que o Senai faz? A partir daquele mesmo estudo que eu te falei, nós identificamos
Então, quais são essas tecnologias e buscamos, junto com as indústrias, atualizar os nossos docentes para que eles possam estar preparados para formar bons profissionais. Quer dizer, um ciclo permanente, né? Permanente. E imagino que você falou da transversalidade entre setores, entre áreas, entre empresas. Há também uma certa concentração ou uma derrubada de divisas, de fronteiras, né? O profissional da indústria, ele estará habilitado a trabalhar em qualquer lugar do planeta? Com essas tecnologias cada vez mais globalizadas, sim. Mas eu diria que o que é muito importante é esse trabalho entre as profissões, que nós chamamos de desenvolvimento de projetos integradores. Né? Você conseguir desenvolver, resolver problemas com uma equipe multidisciplinar, com várias competências, com certeza o resultado é melhor. E o Senai, o que ele vem fazendo? Ele traz esse desafio para as indústrias cadastram os seus problemas num site nosso, onde os nossos alunos de vários cursos tentam juntos resolver problemas reais da indústria no seu processo de ensino. E cada dia que passa a gente é surpreendido com várias resoluções que são implantadas dentro das empresas e vários produtos que são lançados também. Nesse universo, nesse novo ambiente, tem espaço para empreendedorismo? Eu diria que tanto o intraempreendedorismo quanto o empreendedorismo tradicional que normalmente as pessoas enxergam. Explica essa diferença. O intraempreendedorismo é aquela pessoa que trabalha dentro da indústria, é um empregado da indústria e que tem que inovar, tem que ser um empreendedor dentro desse processo. E o que a gente busca? Que essas pessoas, além de serem empreendedores, sejam empreendedores inovadores, que busquem a inovação também, né? Porque é isso que a gente acredita que vai dar o salto, fazer com que o Brasil seja mais competitivo. E a quarta evolução industrial é uma oportunidade. Não é só o Brasil que precisa se requalificar. O mundo inteiro com essas tecnologias vão ter que se requalificar. Então, quem for mais... O mundo inteiro em processo, né? Exatamente. Então, quem for mais ágil e quem conseguir unir esses esforços entre os trabalhadores, as empresas, a sociedade e trabalhar de forma articulada com as instituições de educação, vai conseguir ter um melhor resultado. A quarta evolução industrial pode ser uma oportunidade para o Brasil ser mais competitivo. Em que medida Senai, setor privado, se relacionam com o sistema educacional convencional? É preciso essa interação? Ótima pergunta. A gente está, cada dia que passa, buscando mais parceria, principalmente com o novo ensino médio. Nós temos, no novo ensino médio, uma vertente de formação técnico-profissional. E o Senai, há 2 anos, já vem trabalhando junto com o SESI, que é a Educação Tradicional Formal da Indústria, né, em um projeto desse novo ensino médio para formar, durante o ensino médio, novos profissionais. E a gente está sendo um parceiro, gostaríamos de ser um grande parceiro, tanto do setor público quanto do setor privado, nesse novo ensino médio, porque a gente acredita que tem muito espaço para formação técnica e profissional, como é exemplo de países desenvolvidos, que cerca de 50% dos jovens que fazem o ensino médio profissionalizante. No Brasil, esse número gira em torno de 9%. Olha, muito pouco, e além disso a gente ainda tem uma evasão altíssima, além disso, né, no ensino médio. Muito obrigada pela entrevista, Felipe Morgado. Muito obrigado. E você aí, gostou da entrevista? Quer assistir a temporada completa? Vai no Futura Play. Até o próximo programa.